E aí, gente, era isso aqui. Estamos no livro 8 da República, no curso sobre filosofia platônica. Finalmente fomos para a Parábola da Caverna, né? Talvez seja mais conhecida aí. Talvez alguém tenha ouvido na escola, enfim. Esse livro já começa direto com ela, né? Então, imagine. Vou pegar uma cor aqui boa. Imagine seres humanos vivendo em uma habitação subterrânea, caverna, semelhante a uma caverna com uma entrada bem no alto, aberta à luz e tão larga quanto a própria caverna. Eles estão lá desde a infância, presos no mesmo lugar, então eles só aprenderam tudo que eles sabem sobre o mundo é dali, com o pescoço e pernas acorrentados e chegando apenas à frente, né? Essa é a forma pictórica de ver, né? Uma imagem do Tótico que foi muito bem produzida. Então você tem imagens que representam as únicas formas, ideias que são passadas para ele, né? Então eles apenas criam a sua visão, sua epistemologia, né? Sua verdade sobre o mundo, a cosmovisão com base em tudo que eles sabem, né? Eles não sabem o que é estar no mundo afora, eles não sabem a verdade do ponto de vista claro, porque eles apenas ensinado coisas que não, de fato não representam uma imagem totalmente ilusória da realidade. Eles estão vivendo uma ilusão, né? A cosmovisão deles, e é um termo muito importante, cosmovisão, né? Tem livros escritos só sobre cosmovisão, do Ronald Itnet, né? É, é um ponto importante. A cosmovisão deles é totalmente ilusória, né? Eles estão na mentira, basicamente. Imagine também que há pessoas ao longo da parede carregando todo tipo de artefatos que projetam acima dela, né? Então tem pessoas que fazem a enganação continuar, né? Estátuas de pessoas e outros animais feitas de pedra, madeira. Como seria de se esperar, alguns dos carregadores estão falando e outros estão em silêncio, né? Então, obviamente, eles sabem falar, essas pessoas, os prisioneiros, eles sabem falar e tal, mas eles ouvem aquilo e eles criam suas ideias com base nesses pré-conceitos, né? O que é um pré-conceito? É a base lógica em relação a conceitos. Então, você tem um conceito já pré-formado, eles têm preconceitos formados em relação à sua cosmovisão, né? Então, eles têm esses preconceitos, é um conceito dessa imagem, o conceito das vozes que eles ouvem, que forma a ideia de mundo que eles têm. Obviamente, é uma ideia, se você falar com esse cara, ele vai parecer um idiota, né? Talvez ele até crie deuses falsos a partir disso, enfim. Cria uma imagem que aquelas vozes são de Deus, né? Os criaram, né? Enfim. Ele pode falar um monte de bosta, né? Um monte de besteira, né, no caso. O que acontece quando alguém se liberta, né? Não se diria de que o que retornou para sua jornada para o alto com a visão arruinada e que não vale a pena sequer tentar subir? E quanto a qualquer um que se libertasse, né? Fosse pro alto e visse o mundo de forma correta, né? E até teria problema, né? Porque imagina se ficar numa caverna e nunca ver o sol, né? O sol até, a verdade, né? O sol até faria ele ficar meio que cego, né? Como o Paulo caindo do cavalo em Atos, né? Então Paulo ele tava perseguindo lá os cristãos, tava como numa caverna, pensando tendo uma ilusão da verdade, até que Cristo aparece numa luz resplandecente lá em Atos dos Apóstolos. Ele cai do cavalo, fica cego por 3 dias, e ele vê que toda a vida ele estava cego, né? E que ele era um prisioneiro dos próprios preconceitos, né? Seus próprios preconceitos em relação a Deus, né? Ele tinha conhecimento do Antigo Testamento, mas não do Novo, né? Que era Cristo em si, vivo, aparecendo diante dele, ressuscitado, né? Então ele tinha apenas as formas, ele estava numa caverna. De certa forma, todos nós nascemos na caverna. Até que a gente possa se liberto, né? Mas uma coisa que essa doutrina da caverna, essa questão da caverna não diz, né? A solução. A solução da parábola da caverna é Cristo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade só é Cristo. Se você não está em Cristo, você sempre vai ficar nessa caverna, cara. Você vai ter até uma versão da realidade parcial, de certo e errado, coisa do tipo. Mas você só vai estar sempre nessa caverna. Eu já escrevi sobre esse tema no Resquícios da Natureza Divina, volume 2 ou 3, não lembro. E se de alguma forma conseguissem pegar esse cara, vamos supor que esse cara voltasse à carne e visse a verdade e fosse contar para as pessoas enganadas, né? Ó, a cosmovisão da gente estava totalmente errada, cara. Eles não o matariam, né?
Eles não simplesmente atacariam ele? Como assim você tá dizendo que a gente tá errado? Você tá falando uma blasfêmia, né? Da nossa cosmovisão que a gente tem desde pequeno. Então seria possível, né? O Ronald J. Nash, por exemplo, ensinando sobre essa passagem, ele fala. Eles simplesmente não iriam aguentar a verdade, né? Então quando alguém descobre a verdade e conta pros outros, né? Conta pro mundo a verdade. Aqueles que estão na caverna, né? Que estão presos na Matrix, né? Matrix é um. Faz muito sentido na alegoria da caverna. Eu sei que é só um filme fictício, né? Mas é o cara que tá preso numa realidade virtual, cara. Entre aspas, tá? Entre aspas. Bota um aspas bem grande aqui. Ele tá preso numa ilusão, né? Ele pensa que o mundo é de uma certa forma, mas não é. Então, qualquer pessoa sem Cristo, ele tá numa ilusão. Então, a solução pra parábola da caverna é Cristo, cara. Se você tem qualquer outra solução, você tá dentro da caverna, você só vai pra outra caverna. Vamos supor que tenha várias cavernas, né? Vai pra uma caverna talvez um pouquinho melhor, né? Mas no fim, é lixo, né? Então ele vai também separar uma coisa chamada reino cognitivo, né? Elas são fenômenos, né? Phenomena. A forma do bem. Ideia, né? Idea. Em inglês, né? O iota aqui. Ideias, né? Então, boas ideias, né? A forma do bem, no caso. É a última coisa a ser vista. Isso é alcançada com dificuldade. Mogis orastai. Ele tá dizendo que a forma do bem, né? No que você pode conhecer sobre o mundo, é o que é perfeito. Você só pode alcançar com dificuldade, né? Mogis orastai. Então você só pode entender a verdade com muita dificuldade, né? Por isso que tem uma passagem dos evangelhos que diz que é, larga o caminho que leva à perdição, mas estreita o caminho que leva à salvação, né? Tô parafraseando. Os evangelhos que João faz. Então estreita é a porta, né? Que leva à salvação, né? Com muitos, e poderia parafrasear agora de uma forma mais clara. Com muitos espinhos e pedregais é uma passagem extremamente difícil. Impossível sem Deus se passar por essa passagem. E até entrar pelas portas. Ninguém escolhe a porta estreita por si mesmo. Ninguém, cara. Ninguém escolhe sair da caverna, cara. Todo mundo vai ficar preso na caverna pra sempre, sem que o Espírito Santo venha e haja na pessoa. Depois que a pessoa ouviu o evangelho, né? A pessoa tem que ouvir, ler o evangelho. É porque a fé, ela tem uma questão racional, né? Tem que ter uma compreensão, uma noese sobre o tema que você tá. Essa compreensão completa só vem através do Espírito Santo. Eu tô tentando mostrar a solução da parábola da caverna, tá? Isso só citar ela é inútil, né? Tem que saber como resolver a parábola da caverna. O que acontece quando alguém se liberta e diz a verdade, né? Uma vez que alguém tenha visto, né? No entanto, a verdade, né? Ele deve concluir que a causa, a etia, né? Da que é correta e bela, calum, em qualquer coisa, e que ele produz tanto a luz quanto a fonte no reino visível e que no reino inteligível, né? Que são dois diferentes, ele controla e fornece a verdade do entendimento, né? O reino inteligível tem a relação a formas, né? A ideia de justiça, a ideia de verdade, a ideia de certo e errado, a ideia de virtude, de coragem, enfim. De modo que qualquer um que haja certamente, em público ou privado, né? De novo, o termo para privado e público aparecendo aqui, e dia para público, perdão, para privado, é indivisível de um ser, de uma ousia, né? E demósia, de demos, né? Tem relação a público, né? Então, tem o mundo que são questões linguísticas, tá? Não é que esse mundo existe, tá? Entende que muitas coisas na filosofia socrática é linguística, cara. Ele tá usando termos pra coisas que são verdade. Então, você não tem não pode ver uma árvore com seus olhos e tocar? É óbvio, né? Agora, a ideia de justiça, você consegue tocar? Você consegue ver? Não. É uma ideia. Então, obviamente, existem coisas visíveis e coisas que são ideias, né? São pensamentos. Mas não deixam de existir por causa disso. Então, mas a nossa discussão atual, por outro lado, mostra que o poder de aprender está presente na consciência, na alma de cada um, e com o instrumento com o qual cada um aprende, né? Então você tem a estrutura da nossa mente, obviamente tem as ações neuropsicológicas que permitem você aprender. Então você precisa da área de Wernicke, a área de Broca funcionando, seu córtex pré-frontal, seu córtex pré-frontal dorsolateral, sua basal ganglia, seu tálamo, tem que estar tudo funcionando bonitinho pra você
ter a sua capacidade de aprender no seu ápice, né? E é como um olho que não pode ser desviado da escuridão para a luz. Então, a pessoa que entende a verdade, ele vai para a luz, né? Entende o que é justo e segue o que é justo, ele vai para a luz. Ele é uma pessoa justa, né? Ao contrário da pessoa injusta, né? Vai pra contrário. O que é óbvio, né? Então é óbvio que roubar é errado, cara. Não precisa fazer uma tese de doutorado pra explicar que roubar é errado. É óbvio que é errado. E é óbvio que é uma questão absoluta, né? Qualquer sociedade isso é errado. Sempre foi errado. Então, é uma coisa simples. É muito simples, cara. A noção de o que é privado, né, de um ser ou de outro, né? Ou do todo, né, no caso. Relações esse secundice, né? Que eu já mostrei em outra aula da teologia. Então, qual que é a lógica de Sócrates aqui, né? Nossos sentidos podem nos enganar sobre a realidade. A gente pode estar achando que a gente sabe a verdade, mas está numa caverna, entre aspas. É difícil sair da caverna, cara. Na minha opinião, é impossível. Sem Cristo, né? Sem Cristo. A verdade é Cristo, e sem Cristo você não vai sair da caverna. Então tem uma passagem de João que Cristo fala com Pilatos, né? Que eu já citei em outra aula. Que Pilatos pergunta o que é verdade, cara. Você pode fazer essa pergunta quando você quiser. Sem Cristo você nunca vai saber. Então você sempre vai morar na caverna. Entre aspas, na Matrix, né? Enfim. É difícil sair da caverna e buscar a verdade em sua forma real, cara. Eu posso mudar isso aqui. Impossível. Sem Deus. Então, sem Deus é impossível você sair da caverna. Você vai ficar preso na sua noção de realidade. Que embora a gente pode entender o que é certo e errado parcialmente, com a nossa razão humana, né? Como a gente viu, virtude não pode ser ensinada. Então, em Meno, em Protágoras, enfim. Então é óbvio que é impossível sair da caverna. Então, os moradores da caverna odeiam as ideias contrárias à cosmovisão. Claro que é um odiar, cara. João também, né? Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Então Deus em forma humana veio, logo se fez carne, fez soma, né, carne, habitou entre os seres humanos, em toda a glória, ensinou o que é certo e errado. Então, ó, gente, eu vou ensinar como vocês devem viver. No caso, Jesus é Deus, ele é perfeito, onisciente, imutável, ele se tornou forma humana. Ó, eu vou ensinar vocês a cosmovisão correta, a verdade sobre esse mundo. Mas quem tá na caverna, ouve a verdade que acontece. A gente viu, ele vai lá e tenta matar a pessoa que fala a verdade, né? E não fizeram isso com Cristo, né? Os judeus, eles mataram a Cristo. Não foram os romanos que fizeram isso, não. Foram os judeus. Os judeus que... tanto que Pilatos lavou as mãos, cara. Por Pilatos, ele não seria crucificado. Tanto que Pilatos falou, ó. Vocês escolhem Barrabás ou Cristo? E os caras na caverna, né? Entre aspas, escolheram... Entre Barrabás e Cristo, escolheram Barrabás, cara. Eles escolheram um maluco, né? Um injusto encontrado que é perfeito. Então é óbvio que os moradores da caverna não querem. Que é justo, né? Não querem Deus, no caso. Então tudo que eu tô tentando mostrar é como resolveu a parábola da caverna, cara. E ninguém vai te trazer a solução fora de Cristo, obviamente. Eu tô falando não é de mim mesmo, né? Da Bíblia Sagrada, obviamente. Mas nós os fizemos reis em nossa cidade e, por assim dizer, líderes do enxame. Aqui vai mudar de tema, né? Qual que é o dever da pessoa que aprende o que é certo e errado, né? Tô falando do cristão, por exemplo. Filósofo também. Tanto para vocês mesmos quanto para o resto da cidade. Vocês são melhores e mais bem educados que os outros e têm mais condições de participar de ambos os tipos de vida. A pessoa que aprende o que é certo e errado, que estuda a sabedoria, né? Que aprende sabedoria, eu creio que você só consegue fazer isso crendo em Cristo, né? Ele tem que ensinar pro mundo isso daí. É óbvio, né? Então você aprende sobre, até do ponto de vista de conhecimento, né? Então você aprende sobre ciência, sobre física. Como acadêmico no tema, você tem que o dever até de espalhar as coisas que você aprendeu. Não simplesmente ficar no mausoléu dos acadêmicos e nunca espalhar o que você aprendeu sobre esses temas, né? Então, e porque você viu a verdade, né? Sobre as coisas boas, né? Agatão é boa e justa de Caion e belas, Calon. Você conhecerá cada imagem do que ela é também. Então assim você pode ir pra cidade, pra polis, e dizer essa verdade. Não como a maioria das cidades hoje em dia, por pessoas que lutam por sombras
e lutam entre si pra governar. Então você não vai ensinar algo totalmente corrompido e tal, né? Então, você quer ensinar, você aprender o que é justo, você tem o dever, obrigação de ser sal da terra, luz do mundo para as pessoas, né? Então tem o termo em Mateus, né? 5, vós sois o sal da terra, se o sal se tornar insípido, né? Sem sabor, como que vai ser de salgar, né? Para nada mais pressa não ser pisado pelos homens, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Você não pode simplesmente, eu aprendi a verdade sobre Cristo e não vou passar pelas pessoas, né? Eu não vou contar para as pessoas, né? Eu saí da caverna, pela graça de Deus, e não quero que as outras pessoas também saiam, né? Nem se acende a candeia se coloca debaixo do alqueire, né? Não pode. Não pega uma. Quem que constrói uma casa e põe a lâmpada no chão, debaixo da cama? Tem que ser um maluco, né? Não vai iluminar nada. Tem que ser imbecil, né? Pra colocar uma lâmpada no chão. É, uma lâmpada de teto, né? Ou de parede, pra ficar no chão e debaixo da cama, né? Ou num baú, por exemplo. Ah, vou ligar a luz aqui, então vai dar certo. Enfim. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorificam o vosso Pai. Então você tem que ser como. Buscar ser como Cristo, né? Buscar ser como Deus diz pra a gente ser e ser isso para as outras pessoas, né? Então é basicamente isso. Então qual que é o dever do cristão, né? Portanto, ide, ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Esses que estão convosco todos os dias até a consumação do século, né? Então é o id, né? Então, no contexto socrático, obviamente, ele tá dizendo que o id pro filósofo, né? Então o filósofo, ele deve ir ao mundo e ensinar o que ele aprendeu. Então esse é o dever dele. Foi isso que Sócrates fez toda a sua vida, né? No seu contexto, né? E ele fala sobre uma coisa chamada soldado filósofo, né? Nosso guardião, Fulax, né? Que é o tutor, né? Que educa as pessoas, os professores, né? A gente pode pegar Fulax para professores. E os nossos professores? Ele fala muito sobre educação em professores, né? Tô com o mouse aqui. Deve ser um guerreiro, polêmicos e um filósofo, né? Deve ser alguém que. Um soldado, um polêmico, né? E um filósofo, né? Ele deve saber sabedoria. E normalmente também tem essa noção de atividade física, né? É uma coisa que fica clara aqui nessa obra. A atividade física era essencial pra cidadania ateniense, né? Então, ninguém. Ninguém eram pessoas que eram, assim, que não buscavam. Assim, idealmente, né? A maioria das pessoas buscava a ginástica, né? Então, é o que pra nós seria academia. Você se esforçar fisicamente e tal. Então, pra ele, pra Polis, isso é essencial, né? Então, do ponto de vista socrático, as escolas, talvez, hoje em dia, deveriam ser ainda mais voltadas pra esportes, né? Normalmente, né, principalmente na escola, quando eu estudava, né? Normalmente, a educação física era vista como algo, assim, periférico, né? Tipo, não vai ter aula de educação física hoje. Ou a educação física vai ser na sala, né? Tinha uma noção como se fosse melhor que não tivesse, às vezes, né? Na minha opinião. Que, por exemplo, que às vezes você tem que ter mais aulas de outros temas do que educação física, né? E seria talvez tipo, aquela parte na escola que é só obrigatória, deve ser o mais chata possível, né? Que deve ser, por exemplo, normalmente a educação física na escola, você faz os esportes que ninguém gosta, coisa do tipo. Tudo bem, você tem que ensinar todos, né? Só que normalmente eu não creio que é visto com tanto respeito pela maioria das escolas, né? Então, o certo, quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tem um investimento em esporte muito maior. Tem uma ênfase maior no esporte, né? Em diversas modalidades de esporte, competição. Eu já participei de competição de futebol entre escolas na minha. Na escola que eu estudava, né? Já foi só uma, cara, que eu estudei em muitas escolas, né? E só uma tinha isso, né? Então, a maioria dos campeonatos que eu fui, por exemplo, de futebol, foi em escolas de futebol mesmo. Não era escola que dava, tipo, a escola tradicional, normal. A escola voltada pro futebol, a escolinha, né? Tradicional. Só que isso deveria estar arraigado na escola em si, né? Então, essa é uma visão socrática de educação também. Tem que ter as duas coisas, né? O ensino e o exercício físico também.
também ensina virtude de certa forma, né? Então seria apropriado, Glauco, legislar sobre esse assunto para aqueles que irão compartilhar os mais altos cargos na cidade e persuadi-los a recorrer ao cálculo e adotá-lo não como leigos fazem, mas permanecendo nele até que cheguem aos estudos da natureza dos números por meio de entendimento. Então, ele diz que também era obrigatório na educação ter o estudo de geometria. Tanto que a filosofia, cara, na época, todos eram matemáticos, cara. Todo mundo estudava aritmética. Talvez não focasse nisso tanto quanto outros, né? Tanto quanto, por exemplo, Timeu, por exemplo, que era focado nisso. Descobriu coisas na geometria. Não sei se era sobre o tetrahedron, que é uma estrutura topológica dos sólidos de Platão. Então, Euclides também. Então, tinha pessoas que focavam mais nisso, mas todos eles sabiam matemática de forma profunda, né? E é muito importante porque você aprende lógica na matemática, né? Então, acho que o ponto mais forte do logismos, né, que é o cálculo, não é cálculo diferencial não, tá? Porque isso só veio com Newton e Leibniz. É cálculo no sentido de fazer cálculos matemáticos, né? Que isso é extremamente importante para a cidade, né? Extremamente lógico. Então, lógica deveria ser uma matéria básica na escola. É fácil concordar com isso, pois a geometria é o conhecimento do que sempre é. Então não muda, né? Então, X, a noção de igualdade, por exemplo, que eu posso dizer que X é igual a Y. A noção de maior e menor. Reflexividade, enfim. Opa. Que, por exemplo, X vezes Y é igual a, nesse contexto abeliano, é igual a Y vezes X. E assim sucessivamente. Nós tem leis axiomas da matemática, que eles são óbvios, né? Você tem vários formalismos, mas tem aqueles que são absolutos. Então eles sempre são, né? Então a E é de sempre, né? A E é de sempre, a gente já viu esse termo anteriormente. Acho que eu fiz o iota certinho ali, que eu tô com o mouse. E ontos de E, né? Então sempre é. A geometria, no caso, a geométrica, gnosis, conhecimento, né? Ela sempre é. Então ela atrai a consciência para a verdade, né? Usando lógica e pensamento, e produz o pensamento filosófico, né? O filósofo de anoias, né? É o termo que a gente viu para pensamento na última aula. Então, para ele, a geometria, a lógica proposicional, ela é essencial para a educação de uma cidade, de uma polis, né? Direcionando a alma, no caso a consciência, para cima, né? Para o que é correto, ao invés do que é para baixo, né? Então, tem a imagem da thumb de todos os cursos aqui, Platão apontando para cima para a teoria das formas, e Aristóteles apontando para baixo do seu naturalismo em Rê, né? Eu sou mais da visão platonista. Não que eu seja platonista, porque não é porque eu creio que a teoria das formas está correta, que eu sou platonista, né? Eu discordo de Platão na maioria das coisas, então. Mas eu acredito na teoria das ideias, claro. E outras coisas também eu acho muito, muito úteis, né? Você acha que colocamos a dialética, né? A dialética no topo das outras disciplinas, como uma pedra de cobertura, né? Com a base da pensamento filosófico, né? E dialética não é só o método dialético, tá? É o pensamento lógico pra descobrir que hipóteses são verdadeiras e outras falsas, né? Não necessariamente com a dialética apenas. Você fazer perguntas apenas do ponto de vista dialético. E que nenhuma outra disciplina pode ser colocada corretamente acima dela. Mas que nossa descrição das disciplinas que o futuro governante deve aprender chegou ao fim. Então, o governante deveria aprender a dialética, né? A raciocinar sobre o que é certo e errado. E, por exemplo, a escola austríaca de economia, ela é, nesse sentido, dialética desse ponto de vista, né? No contexto que eu tô colocando. Em que você não tem uma questão de ideologia que te guia na escola austríaca, né? Você vê o que funciona e o que não funciona historicamente, teoricamente, logicamente, é isso. É a praxeologia de von Mises. A praxeologia de von Mises é com base em lógica proposicional. Com base em dialética, né? Você vê o que é certo e errado com base em dados. É o método científico, né? Porque normalmente as pessoas falam método científico e não e pensam que é algo que não tem uma noção lógica que pode mudar, né? Pode ser diferente do que que ela aprende na escola. Então, por exemplo, que a teoria das variáveis escondidas não funciona na física quântica, né? Porque foi provada experimentalmente que não funciona. Só que a prova experimental
E a prova que o experimento funciona tem base na lógica. Na lógica que é a base das provas matemáticas que a gente chama de inequalidade de Bell. Então, a inequalidade de Bell ela está associada a uma lógica basilar da aritmética, que é óbvio. Ela usa um formalismo matemático para definir. Por exemplo, porque a prova, no curso de computação quântica que a gente deu no canal, por que a prova de Von-Neumann, segundo o John Bell, estava errada? Porque ela era ilógica, porque ela se contradizia, ela era tão errada que era tola, né? Então, é uma questão com base em lógica, cara. Uma questão com base. Não é só experimento. O experimento ele nasceu por conta dos teoremas de Bell. Da hipótese de Bell. Então, o John Bell criou a hipótese para desprovar variáveis escondidas, embora tinha uma noção que estava errada, para desprovar as variáveis escondidas, né? E o John Clauser e outros fizeram um experimento. Mas o experimento não nasceria fisicamente sem o formalismo para mostrar que esse experimento de fato seria eficiente para provar algo sobre a realidade. Nesse ponto, a teoria das formas é superior à visão aristotélica. Então, portanto, o cálculo, a geometria e toda a educação preliminar necessária, a dialética, devem ser oferecidos aos futuros governantes na infância. Então, na educação, você tem que ter o ensino de geometria. Assim, eu vou dizer pessoalmente, né? Quando eu estudei geometria na escola, era chato pra caramba. Quando você lê Euclides, é da hora. Então, eu creio que a forma de ensinar, às vezes, também é importante. A forma de entrega, né? Naquela aula que a gente viu, acho que a aula 3 sobre poesia usada pra educação, tem a forma de. Eu tenho um conteúdo. Então, nesse contexto, tem um conteúdo sobre geometria e tem a entrega, né? Então, a forma de você ensinar pode ser uma bosta, cara. É óbvio que ninguém vai gostar. Eu odiava física na escola, porque era chato. Aí eu fui estudar por mim mesmo, fazendo outros cursos que eram mais interessantes, também lendo livro, e eu vi que era da hora. Eu só fui ver que era da hora quando eu vi, de fato. Por exemplo, termodinâmica na escola, chato pra caramba. Agora, se eu ler livros de termodinâmica, cara, é da hora. Mas por que é da hora? Porque você vê o termo de verdade. E não simplesmente o que os livros texto que o professor aprendeu ensina. É tipo o conteúdo mastigado do mastigado, e você aprende negócio tudo torto. Então, você tem que ter. Aqui a gente pode incluir também. Na educação das escolas, né? O esforço no exercício físico, né? E não só, tipo, 2 aulas por dia. Não, 2 aulas por semana é, no currículo da escola de educação física, né? Mas, cara, se possível, devia ter a educação física todo dia, na verdade. Se você vê do ponto de vista socrático, cara, todo dia deveria ter a primeira aula, ou em ordem, né? Porque a quadra não cabe todo mundo na escola. Você ter vários professores, né? E várias quadras pra você ter. Todas as salas possam fazer alguma coisa com relação a treinos, né? E também disponibilidade do aluno também ficar pra treinar na escola. Nos Estados Unidos você tem isso, porque nos Estados Unidos você tem um investimento em educação pública melhor, né? Então o Brasil deveria mudar o investimento na educação de nível superior, cara. Não talvez cortar totalmente, mas cortar quase tudo e investir somente em educação básica, cara. Se você investe. Eu já estudei em 3 escolas públicas, né? Então eu vi com meus olhos, né? Como escolas públicas boas e ruins. Mas tem algumas que elas são extremamente ruins, cara. O professor falta toda hora e tal. É óbvio que o país não vai pra frente dessa forma, né? Então você tem que ter um incentivo mais ponto de vista socrático aqui, em você ter os autores clássicos sendo ensinados. Eu creio que deveria ser ensinado, sim, latim e grego como era no passado. Anteriormente, obviamente, ensinar o inglês também. Mas principalmente ter educação física todos os dias. Na visão socrática é isso, cara. Então você não só incentivar, você meio que obrigar. Tudo na escola é compulsório, né? Então, se for pra obrigar, que seja pra obrigar pra fazer coisas boas, né? Então, na minha opinião,
ponto de vista socrático, deveria ter mais aulas de educação física. Não só você ficar correndo na quadra que nem um idiota, né? Ter esportes e tal, certo tipo de coisa. Mas pra fazer isso, você precisa ter um investimento mais pesado, né? Porque a gente tá falando sobre infraestrutura, né? Então você tem que ter um investimento mais pesado nas escolas. O que não é uma coisa que é rápida, né? Então, um projeto de 5, 10 anos talvez funcionaria. Mas é um investimento pesado que tem grana, cara. O Brasil cobra imposto pra caramba, né? Grana tem. Pega da universidade pública, investe na educação básica, né? Eu creio que moralmente é até melhor, cara. Você tá investindo na, na infância das crianças, né? No seu desenvolvimento, né? Então não é cortar totalmente da pública, das universidades, né? Mas você investir mais em educação básica, né? É o que deu certo na Coreia do Sul, historicamente. Então, investimento na educação básica é infinitamente mais importante do que na do ensino superior. Então, pra isso eu acho que não tem argumentos, né? Eles enviarão para o campo todos os que estiverem na cidade com mais de 10 anos, então tomarão posse das crianças que agora estão livres do ethos de seus pais, né? Da criação de seus pais, e as criarão em seus próprios costumes e leis, que as escrevemos, né? Mas tem mais uma questão mais tryhard, né? Quase uma escola mais. Tipo, uma escola militar, talvez, mas. Não, eu não creio que precisa ser tão assim, né? Eu, pessoalmente, na minha infância, eu odiaria ficar o dia inteiro na escola, por exemplo, né? Mas quando a escola é mais interessante, mais legal, né? Por exemplo, nos Estados Unidos vai até 3 horas parece que até 3 horas da tarde tem atividades extracurriculares, né? Mas você não consegue compor todas as crianças pra isso, né? Sem primeiro ter uma infraestrutura, né? Uma infraestrutura que permita que tenha atividades extracurriculares, professores pra isso, como é ensino gratuito, né? Isso tem um custo, né? Então, um projeto de lei, por exemplo, que vamos supor algo mais drástico, né? Você converter todo o investimento público de universidades públicas para educação básica, cara. Eu creio que isso faria um país muito melhor do que o atual. Seria algo que mudaria. E é uma visão muito mais socrática do ensino, né? Então, essa é a minha opinião pessoal. Até porque a República discute bastante sobre educação, né? Então, é um tema primordial aqui para eles. Esta é a maneira mais rápida e fácil para que a cidade e a Constituição que discutimos sejam estabelecidas, se tornem felizes, tragam mais benefícios, entre as quais foram estabelecidas, né? Então, você vê educação, você vê ética, você vê moral, você vê muitas coisas aqui. Eles são meio que tryhard, né? Meio centralizadores, né? Nesse contexto. Então, eu adoto uma visão mais de liberdade, né? No ensino. Mas eu creio que muitos pontos que são citados aqui são bons, cara. Então, outro livro que é dos mais importantes aqui, que é o livro 7 da República, né? Então, primeiro, a gente viu sobre a parábola da caverna e a solução somente em Cristo, né? Você não tem outra solução. Todas as outras soluções para a parábola da caverna estão erradas. E essa não é minha opinião pessoal. É a opinião divina que tá na Bíblia. Aí você pode crer, vistes, né? É fé ou não. Aí vai do Espírito Santo te tocar, né? A sua noesis, né? Enfim, a compreensão, né? Então sua noesis tem que ser afetada pelo Espírito Santo, não tem como. Mas o grande ponto também em relação à educação é que tem que ser base em geometria, com base em pensamento crítico, em que os alunos têm o dever, se quiserem, de discordar dos professores do que eles ensinam. Claro que eles têm que ser ensinados a discordar, se possível. Mas discordar não de forma burra, né? Mas de forma inteligente, né? Caso eles discordem de fato, né? Mas se eles discordar, vai discordar, mas de fato tendo pontos, né? Não o ensino sofista atual, não. O ensino da escola atual é sofista, até em faculdade também. Depende do professor, né? Tem professor bom e professor ruim. Na mesma escola, tem professores muito bons, professores ruins, né? Tem professor que vai te ensinar que tá no livro texto de forma totalmente, assim, mecânica, sem ensinar de forma direito, né? Às vezes nem é pago direito também, então você tem que, obviamente, pagar os professores melhor, né? Principalmente na escola pública, né? Você tem que ter um plano
saúde, todo tipo de coisas de uma forma melhor pros professores, né? Até porque ninguém trabalha de graça, né? Então você tem que pagar os professores de uma forma mais. De uma forma melhor. Obviamente, o ensino privado sempre vai ser melhor que o público, né? Você não tem como fugir disso, mas você tem como melhorar o público, sim. Pagar melhor e tal. E tem escolas públicas boas, né? Porque a maioria é ruim, né? Eu já estudei escolas que tinham professores excelentes, cara. Pô, o melhor professor que eu já tive foi numa escola pública. Eu estudei nas duas, né? Estudei em várias escolas particulares e já estudei em várias escolas públicas, cara. O melhor professor que eu já tive foi na pública, de filosofia. O nome dele era Adílio, no ensino médio, né? O melhor, ele tinha mestrado. Então, na particular, não. Por exemplo, eu estudei numa particular que todos os professores tinham mestrado pra cima. Obviamente tinha um custo maior com eles, mas eles tinham ensino, eles davam um ensino muito bom. Então, o professor de psicologia da gente, por exemplo, ele tinha mestrado de português e outros também eles tinham coisas nesse nível, né? Até porque o diretor lá, o Marcão, ele também, eu acho que era nesse nível também. É o diretor da nossa escola. Era um cara bem. É, muito. Cara, por exemplo, o Marcão, que eu tô lembrando do. Eu vou até citar nomes, que é o Nossa Senhora da Lapa, né? Que é uma escola que eu estudava que faliu, pelo que parece. Ele era o diretor da escola. Cara, ele tinha uma didática, cara. E ele sabia muitos temas, ele era um polimata, né? Ele sabia de física, química, ele dava aula de tudo ali. Ele ensinava de uma forma extremamente calma, e dava pra entender, e era legal, cara. Era chato, como outras aulas que tinha lá. Às vezes tinha professor que tinha, assim, um currículo até melhor que eu falei. Até mais que mestrado, talvez, na escola. Só que ele não ensinava corretamente. Ele tinha um conteúdo, mas a entrega não era correta, né? E no ensino você tem que ter entrega, cara. Você tem que ter o conteúdo de forma clara, né? Não como que a pessoa vai aprender, cara. Você fala um professor falando indiano na escola, você não vai entender nada. Então, é uma coisa importante, né? Então você tem que ter essas questões que são demasiado importantes para o Estado, né? Então, o político, ele tem que ter noção disso, cara. Educação. A República trata de educação na maior parte, cara. Educação é uma das coisas mais importantes, né? Talvez seja a coisa mais importante na cidade ideal. E se você não tem isso de forma ideal no Estado, acabou, cara. Não vai dar certo nunca. E não tem como fazer certas coisas sem dinheiro, cara. Você tem que ter grana, você tem que ter investimento pesado em educação pública. Aí você pode falar de administração, você pode misturar um pouco com a administração privada. Coisas que funcionam. Tem várias questões que aí você consegue ter união de pública com privado, que melhora a administração, porque tem questões administrativas numa escola que a parte privada pode se unir com a pública e fazer algo melhor. Então, é algo importante, né? Então, investimento na educação pública, com os modos que eu falei, não é só injetar dinheiro, né? Tem que ter eficiência, né? E um plano para fazer isso daí funcionar. Uma administração, se possível, privada, né? Que a empresa tenha os moldes para ter lucro, né? Ninguém vai entrar no negócio para perder lucro. Então, se for feito de forma correta, eu creio que essa seria uma lei que eu poderia ter. Só pra ter certeza que ia funcionar, você põe na Constituição. Você aprova na Constituição, aí é mais difícil dos caras mudar. Porque lei você muda toda hora, né? Então, Constituição se aprova aí fica mais difícil de mudar, né? Mas enfim. Esse é o próximo episódio.